Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. Estamos no ar com mais um podcast aqui na Rádio da Costureira, o ponto de encontro de quem costura, corta, modela, pinta, borda e faz tudo isso com muita paixão. E no episódio de hoje vamos falar de modelagem infantil, uma área específica que, embora tenha suas facilidades, também exige muita técnica, porque se trata de um público-alvo muito exigente, que a criançada não abre mão do conforto na hora de brincar e as mães fazem questão de praticidade. E para falar desse assunto com a gente, temos uma modelista de mão cheia, com um trabalho reconhecidíssimo no Brasil e no mundo, e através dos moldes que disponibiliza na internet e também dos seus livros com os próprios métodos de modelagem, e ela também já é uma figurinha carimbada, conhecida aqui na nossa rádio. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Marlene Mukai. Oi, o prazer é meu estar aqui de novo com vocês, né? E espero corresponder à expectativa de vocês sobre o assunto. Ah, que legal. Todo episódio que você aparece por aqui é sempre um sucesso. É um episódio comentadíssimo, todo mundo se identifica. E uma coisa também que já virou de praxe é que toda vez que você aparece por aqui tem um livro novo para lançar. Da última vez era de acabamento, agora temos um livro novo e virou tema aqui pra gente papear também. Até porque modelagem infantil é um negócio que a gente quase não fala, né? E quando fala é um pouco nebuloso. Que legal que a gente vai poder ter o seu livro aí para poder estudar também. E claro, o podcast de hoje já vai dar uma introdução aí desse assunto pra gente. Estou muito feliz com a sua presença aqui, Marlene. Obrigada, eu também estou feliz de estar aqui. Imagina, e o seu livro de acabamentos já adquirido. Espero que te ajude bastante. Tá ajudando. Bastante. Muito pulo do gato, né? Depois as pessoas me perguntam, Fernanda, onde é que você aprendeu esse macete de costura? Aonde, querido? Tô sempre estudando. É muito legal. Então vamos falar desse assunto aí de modelagem infantil. E eu fiz aí na introdução do podcast essa reflexão de que é uma modelagem que tem suas facilidades, né, Marlene? Mas também tem ali umas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Então acho que é legal a gente começar a falar um pouco disso. A modelagem infantil é realmente mais fácil que a modelagem de adulto, ali pela falta de volumes, né? Não precisa de pence, porque criança não tem busto. Enfim, explica um pouco pra gente aí se isso é verdade ou se é mito. Pelo contrário, eu acho que a modelagem infantil ela até é mais difícil. Por quê? Porque a criança ela tem várias fases. Então você tem, por exemplo, o corpinho de um bebê é diferente de uma criança de 2 anos, que é muito diferente de uma criança de 6 e mais diferente ainda que uma criança de 10 anos. Tanto é que no livro quando eu coloco lá a base, eu coloco a base infantil para fazer de bebê, né, até 18 meses, depois eu coloco base para criança de 2 a 8 anos e depois base de criança de 10 a 16 anos. Então, por exemplo, um adulto, você faz uma base só e segue as medidas de tabela. Para criança não dá para fazer uma base só, porque cada idade tem um corpo diferente. Então, não dá para você fazer uma base com uma criança de 2 anos e usar o mesmo estilo de base para fazer com uma criança de 12 ou de 10. Porque a criança de 10 anos, ela já começa a ter busto. Já espichou, ela já precisa de pence. Entendeu? E um bebê, por exemplo, não tem cintura nenhuma, o corpinho dele, ele tem um corpo maior do que as perninhas, a perninha dele não fica reta, ele fica sempre com a perninha dobradinha. Não então, tem pescoço, né? Então já tem que ser uma modelagem diferente. Então não é simples assim, como as pessoas, né? Você pode imaginar, a criança não tem pence. Depende da idade que ela está. Sim. Então não é uma modelagem fácil. Então, por exemplo, até para ombro, né? Cada idade você tem uma forma de calcular o ombro da criança de forma diferenciada. Exatamente, né? Por isso que em cada modelagem, no livro eu pus uma tabelinha
para você calcular esse ombro, o rebaixamento do ombro, porque vai variando de idade para idade, ou de medida para medida. Então, ao que parece fácil, na realidade não é. Sim, quando a gente observa essa questão da idade, a gente já percebe ali uma complexidade que às vezes passa batido na visão da maioria das pessoas. É porque que a gente pensa assim, vou fazer uma roupa para minha filha, vou fazer uma roupa para minha sobrinha, vou fazer uma roupinha para as crianças aqui de casa. E às vezes as crianças têm tudo a mesma idade. Mas se a gente for parar para pensar numa modelagem para o mercado, uma modelagem profissional, aí que a gente se atina para essa questão, né? De que bebê tem um corpinho, aí a criança ali no meio da infância tem outro, aí depois começa a espichar, já aparece um busto, né? É verdade, Marlene, é verdade. Por exemplo, não dá para graduar molde infantil. Por exemplo, você vai graduar... Eu ia te perguntar isso. Como é que faz? É do recém-nascido, né? Que é o RN. Até 18 meses, você consegue fazer uma graduação. Aliás, o tipo de graduação é de uma forma. Do tamanho 2 até o tamanho 8, a graduação é outra. Do tamanho 10 até o 14 ou 16, a graduação já muda. Então, não dá para você graduar, por exemplo, do número 36, como do adulto que você gradua, você pode ir graduando do 36, né, até o 44 e vai obedecendo os mesmos cálculos. E infantil já não é assim. Já não tem como você obedecer os mesmos cálculos, não entendeu? É sempre o mesmo acréscimo para chegar na próxima idade, né? Não é. Mas isso é por conta da proporção corporal, é isso? Eles crescem de forma... da proporção e do desenvolvimento também. Porque, assim, o corpo de uma criança, vamos supor, de 2 e 4 anos, ela já não tem ainda, uma menina ou menino, não tem a cintura definida. Então, por exemplo, o que facilita? A criança de 2 anos, seja menino ou menina, o corpo tem as mesmas proporções, praticamente. Agora, quando você pega uma criança já de 10 anos, a menina já vai começando a ter a forma feminina, o menino masculina, e o corpo da criança de 10 anos já tem cintura mais definida, quadril mais definido, o que uma criança de 2 e 6 anos não tem, entendeu? Entendi. Então, a próprio desenvolvimento físico. E um outro muito, não sei se estou indo continuado aqui, não sei se teriam... uma divisão para esse assunto, mas, por exemplo, diga. A criança, ela não é do mesmo tamanho. Então, por exemplo, você pega uma criança de uma medida, vou fazer um vestidinho para uma criança de 2 anos. Não quer dizer que aquele vestidinho vai servir uma criança de 2 anos, porque depende do desenvolvimento daquela criança e o desenvolvimento depende da raça, depende do pai e da mãe. Então, às vezes, você pega uma criança de 2 anos que ela está de acordo com a média, com aquela tabela. Mas você pega uma criança de 2 anos que ela é muito mais alta, muito mais desenvolvida do que aquela medida de tabela. Entendi. Ou você pega uma criança de 2 anos que ela está bem abaixo da medida, ela é mais baixinha, ela é mais magrinha. Essa era eu. Eu com 10 anos parecia ter muito menos. Então você tem, por exemplo, quando a pessoa fala, por exemplo, às vezes a pessoa pega um molde lá no meu blog, tamanho 6. Fala assim, eu fiz, ficou muito grande para meu filho, para minha filha. Ou fala assim, ou ficou muito pequeno para minha filha. É porque é igual quando você vai comprar roupa. Quando você vai comprar roupa para uma criança, você sempre pergunta para a mãe, que tamanho que ela usa. Porque aquela criança, ela pode ter 4 anos e usar tamanho 10. Ela Entendi. Pode ter 4 anos e usar tamanho 4 mesmo ou 2, né? Então varia muito, porque a criança brasileira, principalmente, ela não é igualzinha. Basta você ver numa sala, numa escola, você entra numa sala, você vê as crianças todas em pezinhas, por exemplo, né, numa fila, seja lá o que for, você vai ver que tem diferença de altura, de corpo, entendeu? E são todos da mesma idade. Então é muito difícil você estabelecer uma tabela infantil que vai atingir a todas. Não existe, não tem como. Né? Ainda mais com esse critério idade, que foca muito mais ali no nascimento da pessoa, e a gente, se for parar pra pensar, nenhum bebê nasce igual ao outro. Tem bebê que nasceu não usa nem roupa RN. Já nasce, já nasce vestindo P. Nunca usou RN, né? Exatamente. Né? Esse é uma coisa que acontece muito no Brasil por causa das misturas raciais, né?
Verdade. E às vezes mira até nos irmãos. Tem um que nasce miudinho e o outro que nasce grandão. Exato. Né? Então, assim, a gente tem uma tabela no Brasil que ela é por idade, mas se você pensar, essa idade ela é muito relativa. Por exemplo, em lugares como a Europa, por exemplo, né, eles não usam e Japão, por exemplo, eles não usam a tabela por idade, eles usam a tabela por altura. Por exemplo, aquela roupa ela é feita para criança daquela altura, você entendeu? Uhum. Então, já vemos a complexidade aí, né? Não é por idade, é por altura. Então, por exemplo, o tamanho 47 é para uma criança que tem a altura 47 centímetros. Uma roupa feita, o número 122 na Europa é para uma criança que tem a altura de 1,22 m, você entendeu? Entendi. Que é mais precisa até. Uhum. Ela é mais precisa até do que a nossa. Agora, a nossa se colocou por idade ficou até hoje. É muito antigo essa tabela por idade. Ela que foi coisa! medidas, né, ao longo do tempo, mas nós usamos um sistema que praticamente a maior parte dos países nem usa mais, exatamente por causa do desenvolvimento da criança ser muito diferente. Né? Uhum. No livro eu coloquei as duas. Eu coloquei assim, por exemplo, por altura, a qual numeração corresponde à brasileira, para as pessoas terem meu filho está com 1,10 m, então 1,10 m vai ser o tamanho 4, entendeu? Uhum. Para você, quando você for fazer por medida, você conseguir relacionar isso. Olha, né? aí, eu não fazia ideia que tinha a tabela por altura na Europa. Tem, tanto na Europa como na Ásia, por exemplo, China, Japão, também é por altura. E realmente faz mais sentido, né, Marlene, do que por idade. Eu era uma criança tão magrinha que se me dava uns 5 anos a menos, parecia o Mowgli. Só tinha cabelo e joelho. Meu filho tem 12 anos, ele usa tamanho 10, que ele é muito magrinho e muito miúdo. Uhum. Mas assim, mesmo sendo por altura, ainda você tem a diferença, e principalmente hoje, de largura. Porque você tem crianças muito magras, tem crianças médias e tem crianças mais cheinhas. Uhum. Então, a dificuldade para uma mãe achar uma roupa para criança cheinha é muito maior. Verdade. Porque às vezes ela já tem proporções de corpo de um adulto, mas assim, proporções assim de largura, né? Ela vamos supor, é comum, por exemplo, você ver uma criança de 10 anos já vestir o tamanho M ou G adulto. Só que esse tamanho M ou G ele foi feito para o adulto, que ele é maior em estatura. Aí né? sobra perna de calça, que tem que fazer bainha. Colocada no corpo, fica o ombro caindo, porque a criança ela é gordinha, mas o ombro dela é menor, fica aquele ombro caindo, fica aquela manga muito, muito desproporcional. A bermuda fica assim, ensacando na frente, sabe? Aham. Porque não existe uma roupa no Brasil, nem no mundo, tá? Nem no mundo, uma roupa feita para criança que está fora do peso. Uhum. Entendeu? Então, muitas vezes, é melhor até mandar fazer. Entendi. De acordo com o corpo daquela criança, para ela ter mais conforto. E era isso que eu ia falar também, a gente tem que entrar nesse negócio, porque modelagem para criança é feita para ser confortável, né? Porque eles não querem se sentir limitados ali nos movimentos, tem que correr, tem que pular, tem que brincar, e é do interesse da criança isso. Quando você vê uma criança que tá vestindo uma roupa desconfortável, dá agonia só de olhar para aquela criança, que a gola fica para cima e a criança se repuxa, e criança não disfarça, né? Criança puxa a roupa e desbeiça para um lado, olha, é horrível de ver, É que acontece assim, muitos pais querem vestir a criança com uma roupa assim, meio que de adulto, né? É minha aquela boneca. Coisa, que nem uma boneca, como se a criança fosse uma boneca, usar aquela roupa engessada, né? Uhum. No corpo. Criança não para quieta, né? Criança, não para. Agora, assim, a roupa de festa infantil, ela é uma roupa que ela não preza pelo conforto. Sim, porque é pra uma tirar roupa foto. cheia de laços, de cintura marcada, né? Ela é com a golinha mais em cima. Então, ela não é uma roupa confortável. Usa aquele saiote para aumentar o volume da saia, que aquele esquenta, né?
a criança. Então, mas é uma roupa para festa. Ela não vai na festa todo dia, né? Verdade. Ela vai numa festa ou num casamento, ou ela vai ser a princesa da festa de aniversário dela. Então a própria criança quer aquela roupa, né, de princesa. E a roupa de princesa, ela não é uma roupa confortável. Até pelo volume que tem que se criar com os saiotes, né, com as anáguas. Agora, assim, a roupa confortável, ela é mais larguinha, ela é mais soltinha, né? E o que faz também o conforto da roupa, não só a modelagem dela, o modelo da roupa, mas é também o tecido. Porque, Sim. assim, não dá para usar tecido que a gente usa em roupa de adulto em criança. Não dá para usar tecido de alfaiataria em criança. Porque vai pinicar, aquilo ali vai tafetá. esquentar, Vou botar um tafetá numa criança. Pode até colocar o tafetá de seda, por exemplo, para fazer um vestido de casamento, um vestido de dama de honra. Mas no dia a dia de uma não, festa, né? Mas o tafetá de seda, porque tafetá você tem trocentos tipos de tafetá. Assim como tem trocentos tipos de linho, de viscose, etc., né, de textura. Então, assim, quando vai comprar um tecido para roupa de criança, tem que, de preferência, algodão. Se é para ela bater, se é para ela usar em casa, se é para ela ir, assim, mesmo que vá numa festinha, mas um tricoline, um tecido que seja de algodão, ele não é alérgico. Né? Verdade. Então, o tecido, é melhor usar o tecido antialérgico. Ou então, se não tem como, você fazer o forro de algodão. Então, por exemplo, eu vou fazer um vestido para mim, eu quero fazer de tafetá. Eu quero que a minha filha vá no casamento, eu quero que faça de tafetá. Então, forre esse vestido com um tricoline. Porque o tricoline ou cambraia, porque o cambraia é bem macio. Aliás, o cambraia de algodão, ele é ideal para fazer roupinhas de bebê, porque ele é bem macio e não é alérgico. Então, você forrando com esses tecidos, que ele vai entrar em contato com o corpo da criança, você já vai evitar que aquela roupa pinique, começa a criança coçar, sabe a criança fica levantando o vestidinho, coçando a perna, aqui, coça ali? Muitas vezes é por causa do forro do vestido. E tem que pré-lavar, né, o algodão pro forro, senão encolhe, aí depois quando lava... Todo tecido, algodão, viscose ou linho tem que molhar. Não é lavar, viu? Tem uma diferença entre molhar e lavar. Não é lavar com sabão, sabonete, etc, etc, etc. É molhar o tecido antes de fazer a roupa. Eu já lavei com sabão, tu acredita? Tava muito errado? Você pode lavar com sabão depois da roupa pronta, né? Até porque, Marlene, às vezes a gente compra o tecido na banca, assim, da loja, e todo mundo passa a mão. Lavar um sabãozinho. Mas o ideal é você fazer isso depois que você costurar a roupa, porque aí você lava a linha que costurou, você lava tudo, você entendeu? Faz sentido, Você lava os botões, você lava tudo. Agora, quando você vai fazer, para não encolher, você molha o tecido. Você deixa ele de molho numa bacia de água, ele dobrado, assim, cheio de dobras, não ele todo enrugado. Porque se você colocar ele todo enrugado, ele vai ficar todo torcido depois. Tem que alinhar o fio no ferro, dá trabalho. Deixa molhando, deixa assim por 24 horas, por exemplo, de um dia para o outro, né? Aí no outro dia você escorre esse tecido em cima lá do seu tanque, deixa escorrendo o máximo possível. Não é para torcer, não se torce o tecido, porque senão você já vai deformar ele e quando você fizer a roupa já vai parecer que a roupa foi usada. Então você deixa escorrendo ele no tanque e depois você pendura para secar o tecido. Entendeu? Entendi. Faço totalmente diferente, mas entendi. Para evitar que o tecido fique parecendo velho, você entendeu? E para evitar também que as fibras torçam de forma desigual. Porque aí eu já fiz isso também. E olha, só alinhando no ferro, e dá trabalho, né? A gente vai puxando com o ferro até a dobra, aí vai empurrando o tecido até a dobra, até a fibra alinhar de novo. Então, aí pode dar trabalho. E mesmo assim, além de ser um trabalhão, pode não ser muito eficiente. Pode ser. Se a fibra do tecido for mais abertinha, então... Outra forma também de você já provocar a encolha necessária do tecido é você colocar ele pendurado no banheiro quando você for tomar banho. Sabe o vapor? Você toma banho com as janelas todas fechadas e, né, com bastante tempo, aquele vapor também vai penetrar no tecido e vai encolher ele. Que coisa. A indústria deve ter algo parecido, né? Pra fazer isso. Você fala assim, a indústria, a fábrica?
A fábrica Imagina sair lavando tudo. Muito, viu? As fábricas brasileiras, as confecções brasileiras, jamais faz essa pré-encolha. Do jeito que o tecido vem, é feita a roupa, é cortado. Aí depois a gente lava, diminui, não cabe mais na criança. Exatamente, por isso que quando você compra, vamos supor, um moletom, que encolhe muito, você compra uma roupa de algodão, uma blusa de algodão, ou uma blusa de viscose, por exemplo, aí depois que você lavou, você viu, parece que eu engordei, ou a roupa encolheu. Melhor já acreditar nessa segunda hipótese. Não tem nenhum sistema para fazer isso, entendeu? Em grandes, por exemplo, nessas confecções de marca, né? Vamos supor uma Chanel, por exemplo, ela vai fazer essa pré-encolha, né? Se ela for usar um algodão, mas ela vai fazer no sistema de vapor, entendeu? Ela vai foi o que eu imaginei. Que é bem, né? Os tecidos todos lá pendurados para fazer essa encolha das fibras no vapor. Entendeu? Ela faz isso com o tweed também, com a maior parte dos tecidos que ela usa. Então ela faz esse pré-tratamento. Mas como não é uma máquina barata e leva tempo, você perde aquele tempo para poder, né, esperar que o tecido se adequar à tua confecção. As confecções, como se diz, dos pobres mortais, né? As confecções que não são marcas, 99,9% delas, do jeito que o tecido vem, faz a roupa. Veja aí, mas uma vantagem da costureira poder fazer as próprias roupas, as roupas das crianças, porque em casa a gente vai molhar o tecido, né, encolher ele. Se você colocar na criança para ela vestir, principalmente em bebês, né, mesmo que você compre ou que você faça a roupa, é bom que você lave a roupa. E aí, depois dela pronta, porque depois dela pronta, você vai estar lavando a linha que foi usada, que também não passou por nenhum tratamento, né? Zíper, né? Zíper, você vai estar lavando os botões, você vai estar lavando toda a peça. Entendi. Aí colocamos o forro de algodão na roupa de sair da criança, mas é aquela roupa que a gente usa só uma vez ou outra, né, Marlene? Como você falou. Mas no dia a dia, a roupa infantil exige umas particularidades, assim. Eu acho que bebê, então, principalmente, coisa que tem que ser pensada na modelagem para que torne o dia daquela criança confortável, né, para a criança que vai vestir, e também prático para a mãe. Esse negócio de trocar fralda, não é? E tira a criança e bota a perna no macacão e tira a perna no macacão. E assim, se a gente trocasse a fralda de uma criança uma vez por dia, um bebê, tava bom você até ter uma roupa não tão prática. Mas a gente troca a fralda do bebê zilhões de vezes por dia. Aí você imagina, tira botão e bota botão e perninha no macacão. Então já é tudo pensado. Às vezes a gente, principalmente mãe de primeira viagem, que é o meu caso, um dia, né? Acertar na compra de roupa infantil, já pensando, roupa de bebê, já pensando na praticidade, é difícil. E às vezes a gente vê umas marcas que não fazem, né? Mas hoje em dia, zíper não vai. O zíper não vai até o pezinho, né? Tem um macacãozinho lindo que você compra. Mas aí, como é que você tira daquela criança aquele macacão? Mas a maioria das roupas infantis, hoje em dia, a maioria das confecções, ela já faz uma roupa com botãozinho de pressão, né? Que facilita. Você falou em zíper para bebê não é conveniente de jeito nenhum. Ai, tem um monte, macacão com zíper. Com zíper para bebê não, porque se tem aquela pecinha de cima, a criança, o bebê, ele põe tudo na boca, ele pode pegar aquele coisinha, aquilo ali pode sair, a criança engolir. Então zíper não se usa em roupa de criança, nem na frente, nem nas costas, porque nas costas também aquilo que você deita a criança, a cabecinha do zíper, aquilo ali vai machucar. Imagina, né? A pele é sensível. Em roupa de bebê é aquele botãozinho de pressão que você, né? Já faz a modelagem com o transpasse do botão. Ou mesmo, o ideal é o botão de pressão. Se é uma roupa de tecido plano, você vai colocar botãozinho mesmo, um botão normal com casinha, esse botão tem que estar muito bem pregado, não pode ser pregado em máquina. Aliás, eu sou contra pregar botão em máquina, entendeu? Por exemplo, a minha máquina de costura tem um recurso para pregar botão. Eu nunca usei e nunca vou usar, porque ela não arremata. Ele prega tic, 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 tic. Sabe quando você compra aquela roupa pronta? Você pega aquele fiozinho, você fala, esse fiozinho aqui, você puxa o botão, sai inteiro. Vrum, saiu, Pregado em máquina. Então, em roupa de criança, jamais você prega botão em máquina.
Porque aquele botão, além de, provavelmente vai sair, porque a criança é curiosa, ela vai puxar aquele fiozinho, e também tem o risco do bebê engolir aquele botão. Imagina aí, ó, Entendeu? que perrengue com a criança. Então, o ideal é o botãozinho de pressão para roupinha de bebê, aquele que você manda colocar lá no armarinho, entendeu? Ou tem a maquininha para fazer isso em casa, que é o ideal, né? O balancinho, né? Tem que ser Balancinho. confortável, fácil de vestir, né? Tanto para você vestir como para a criança também. Uma coisa assim que até é bonitinho, uma criança de macacão, por exemplo, uma menina de 2, 6 ou 10 anos com um macacão. Mas imagina essa criança com vontade de ir no banheiro e ir lá no banheiro correndo e ter que tirar esse macacão inteiro para ir no banheiro. Verdade. Então, assim, é uma roupa bonita, mas não é confortável, né? Não é prática. Tem no meu blog molde de macacão, no livro também tem molde de macacão, porque todo mundo me pede macacão, mas você tem que ver se essa criança ela tem maturidade o suficiente para quando for no banheiro tirar essa roupa sem que prejudicar a si mesma, sem que ela, né? E sem que suje, né? Sem sujar a roupa, né? Sem que a roupa caia em algum lugar molhado. Num lugar público, né? A criança que tá com aquele macacão, vai lá no banheiro. Aí ela vai desabotoar tudo aquilo ali, né? Vai tirar aquele macacão, vai cair no chão, não é? Ela vai lá no banheiro, vai cair no chão. Aí aquele chão, sabe lá, quem pisou, sabe lá, né? O que tá ali? O que tá ali naquele chão. Ela vai vestir aquela roupa, ela pode se contaminar. Entendeu? Verdade. É uma coisa complicada o macacão, até para adulto, né? Não é uma roupa confortável nem para o adulto, ainda mais para uma criança. Mas não que você não possa fazer, né? Não que a criança não possa usar. Porque, né, você fala assim, é uma peça só, não vai ficar a blusa saindo da calça, né? Você pensa assim, aparentemente é uma roupa confortável. Mas para você fazer com a criança em casa, que você vai auxiliar ela no banheiro se ela tiver dificuldade, ou para uma criança que já tiver uma idade que você possa, vamos supor, ela tem 10 anos, então você ensina para ela, olha, quando você for usar esse macacão no banheiro, vai enrolando, né? Até a cintura, essa parte, para que não caia no chão. Então, essas orientações, a criança tendo discernimento para entender e fazer do jeito certo, tudo bem. Mas para a criança que é espiritada, né? Mais danadinha, é melhor não arriscar, né? Verdade. Então tá aí, olha aí quanta coisa a gente aprendeu de uma modelagem que pode ser desafiadora mesmo. Olha quantos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa que eu reparei lá no seu livro, que eu assisti o vídeo onde você mostrava o conteúdo do livro, e eu acho que serve bastante de base para a nossa conversa aqui no podcast hoje, é a respeito do quanto existem nichos, né, Marlene? Dentro da moda infantil, tanto de coisa que a gente pode fazer de modelagem e opções de ideias e nichos ali. E eu queria que a gente falasse um pouco disso. Olha, tem de uniforme escolar a fantasia de princesa. Sim. Por exemplo, se você vai fazer para comercializar, né? Você quer fazer para vender. Então, você pode se especializar numa área. Você pode se especializar para roupas para bebê, né? Enxoval de bebê, por exemplo. O enxoval de bebê vai do sapatinho, do casaquinho, da touca, da manta, do saco de dormir, o jogo de lençol, o protetor de berço. Porque você pode se especializar só nisso. Tem pessoas que só fazem isso, fábricas que só fazem isso. Que é roupa de cama, mesa e banho, digamos assim, né? Que é o saco de dormir, o jogo de lençol, o protetor de berço. Aí já vai para almofada de amamentação. Tem um monte, né? Um universo de coisas. Tem. Aí pode ter, dentro desse mesmo segmento que seria para bebê, você pode fazer só as roupinhas, os macacãozinhos, pode especializar só no enxovalzinho do bebê até um ano e 8 meses, né? Vestidinho, ou até a roupa de festa. A pessoa pode se especializar em roupas de festa, que é a roupa para batizado, a roupa para casamento, a roupa para festa de aniversário, ou só em fantasias, né? Roupa de tricô também. Tem gente que tem uma grife só de roupa de tricô, roupa de inverno para bebê. Aí já é outra modelagem, digamos assim, né? Você fala tricô mesmo, né?
que é uma coisa que até no Brasil, infelizmente, está caindo o uso. Você falando a roupa de tricô mesmo. Com esse calor todo, né? Por causa da temperatura brasileira, que o inverno já praticamente não existe mais, né? Ele é um período bem curto do ano. E a roupa de lã, por exemplo, que você vai fazer na agulha, digamos assim, ou na máquina, ela tem um problema da lã ser uma pinica, coça, entendeu? Mesmo que você use uma lã antialérgica, que é antialérgica entre parênteses, né? Ela é uma fibra grosseira, né? A lã, de qualquer maneira. Por mais que seja aquela lãzinha bem fininha, lã baby, né? Que eles chamam. E é menos vendável, tá? Eu vou te dizer uma coisa, no mercado mesmo as pessoas compram menos e muito pouco. Geralmente a pessoa tem no seu enxoval de bebê aquele casaquinho que ganhou da tia, da avó, entendeu? Mas ela ir lá na loja e comprar uma roupa de lã é muito difícil. Tanto que se você entrar nas lojas de bebê, é uma coisa que você vai ver uma ou outra peça só. Quando tem. Aqui no sul só tem no inverno. Quando aparece o inverno, aí aparece um monte de roupinha dessa. Aí acabou, o inverno dura 3 meses, né? Aí a gente já não vê mais. Exatamente. Então você, assim, tá ficando cada vez mais raro por causa disso. Então, o que tá mais em moda, não é que é mais em moda, mas o que é mais até prático é a malha, né? Sim. A malha de algodão, por exemplo, você encontra plush, esses tecidos comuns que você vê, né, para o inverno, geralmente é mais plush, né? Uma cacauzinha de bebê, ou mesmo. E mesmo para criança maior, você encontra mais roupas de malha. Se você for em lojas de departamento, dificilmente vai encontrar uma roupinha de tecido plano, é mais malha. Difícil mesmo, verdade. Por que as confecções trabalham mais com malha? Porque serve em qualquer corpo. Então, vamos supor, ela faz lá um vestidinho de malha, digamos assim, né? Tamanho 4. Se fosse tecido plano, se a criança se não servisse perfeitamente no corpo daquela criança, não tem como você alterar. Agora, a malha, por exemplo, ela pode servir até 1 a 2 números acima ou abaixo, porque ela estica. Você entendeu? Ela vai ficar folgadinha no corpo de uma criança, mais justinha na outra, e ela vai esticar um pouquinho mais no outro corpo. Então, Mas malha... vai servir em todo mundo. Exato. Então, a roupa de bebê, por exemplo, a maioria é feita em malha. Por quê? Porque ela vai esticando, né? De acordo com a criança vai crescendo, à medida que você vai lavando, a malha vai alargando, né? Então, ela serve por mais tempo, ela é mais flexível. E o Brasil tem muita malha de algodão de boa qualidade, né? Que são usadas para fazer essas roupinhas. E tem malha orgânica e existem também nichos dentro dessas opções. A gente só faz roupa de bebê com malha orgânica e vai crescendo. E tecido tecnológico voltado para isso. Aí não sei o que libera o calor, a outra esquenta, o suor da criança. E as possibilidades são infinitas, né? São. Os tecidos tecnológicos, por serem tecnológicos, eles são até um pouquinho mais caros. E o que as confecções acabam usando é a nossa malha 100% algodão, né? Que é muito boa também. Que é muito boa. Olha, eu andei olhando fora do Brasil algumas malhas, alguns tecidos, e o nosso tecido é de excelente qualidade. A gente pensa que não, mas é sim. Por exemplo, o tricoline mesmo, né? Que o que é o tricoline? É uma malha, é um tecido 100% algodão, certo? Tricoline porque trifios, né? Então, não existe fora do Brasil um igual ao nosso, que tenha assim, a mesma textura, que o fio foi bem trabalhado, entendeu? Para fazer aquele tecido. Porque geralmente os tecidos fora do Brasil, na Europa mesmo, eles são grosseiros, os tecidos de algodão. Entendeu? A fibra natural está muito crua. Eles são mais duros, entendeu? Não tem essa maleabilidade que tem o nosso tricoline. Então, o brasileiro não costuma valorizar muito aquilo que, né, do nosso país, que a gente faz, de tecido, nós temos fábricas excelentes, principalmente em tecido de algodão. Agora, infelizmente, muitas fábricas de tecido brasileiro, de outros tipos de tecido, acabaram indo à falência por causa da concorrência com os tecidos coreanos. Não é nem chineses, são tecidos coreanos, que ultimamente é o que entra muito no Brasil, são tecidos coreanos.
Mais baratos na quantidade, Tipo né? de algodão e malha de algodão, o Brasil produz de excelente qualidade. Olha aí, pra botar nos Até bebezinhos. a variedade das estampas, né, que temos aqui é muito grande. Sim, eu acho que o mercado brasileiro na produção de tecidos, estampas, cores, é até mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. A gente meio que passa batido, exato. né? Olha só, eu estive em Portugal. Aí eu fui em lojas de tecido, tal, até trouxe alguns tecidos de lá que aqui não tem por causa do nosso clima não ser favorável, ou porque eram tecidos com estampas locais, né? Quando você quer fazer um presentinho com a estampa daquele lugar que você foi. Mas assim, por exemplo, eu andei conversando com algumas pessoas lá e o que eu achei muito interessante é uma senhora falar para mim assim, olha, eu tenho uma inveja tão grande da loja Máximos, porque nós não temos uma Máximos aqui, entendeu? Porque ela olha os tecidos da Máximos e vê que tem tecidos lindos para fazer roupa de festa, para fazer, né? Ela pegou a referência do que a gente tem aqui, né? Não existe, por exemplo, não existe mesmo, eu não achei. Sabe tecido bonito para fazer roupa de festa? Aqueles tecidos, né? Até tem, mas é caríssimo. Muito mais caro do que no Brasil. E a gente tem com fartura mesmo. Temos com fartura. Um tanto de crepe, crepe de todo tipo, zibeline, é verdade. É tudo tecido para festa que é de... Verdade, né? Você entendeu? Você tem lá, por exemplo, tecidos rendados. Se você for procurar uma loja de tecido, vai ver no site da Máxima, a variedade que tem de rendas é muito grande. E do desenho das rendas, entendeu? O brasileiro, digamos assim, ele é muito criativo na estamparia, entendeu? Sim. Na variedade, mesmo até para importar, porque tem, né? Você tem tecidos que o Brasil importa, mas ele sabe importar o bonito, entendeu? A curadoria brasileira, né? Gosto, que eu vi que na Europa já não tem tanto esse bom gosto. Não é que talvez não seja nem porque talvez não tenha tanta procura, ou não sei qual é a razão, porque aí teria que estudar melhor, né? Eu acho que isso também que você falou, às vezes deixa de fomentar o mercado de costura pro lado de lá. Eu acompanho alguns sites, lojas e youtubers de costura da Europa, enfim, fora do Brasil. E às vezes eu percebo a dificuldade deles em opção de maquinário. Aí eu vou pesquisar e a máquina de costura lá é tipo caríssima. Aí um tecido, um botão. Eu fiquei pensando, nossa, no Brasil a gente tem acesso a isso com tanta facilidade, numa fartura, num preço acessível, fartura de quantidade, fartura de opções, variedades em estampas e cores e desenhos, como você falou, e desde o maquinário ao aviamento. E eu não sei se é uma impressão minha, eu nunca fui pro lado de lá ou tive contato com uma pessoa nativa, né, que conhece exatamente como funciona por lá, mas eu tenho essa impressão também, de que no Brasil a gente tem em tudo mais opções, seja até na internet, né? Olha aí, sim, a Maximus. Sim, em termos de costura, de tecido, de aviamento, de máquinas, nós temos mais opções, sim, né? Bem mais opções. E o povo ainda encasqueta com esse negócio de que eu não quero comprar na internet. Porque aí tem que pagar o frete. Mas, menina, presta atenção às opções que tem lá. Você vai poder combinar um tecido com o outro. E às vezes o valor que a gente banca de frete é o que a gente gastaria saindo de casa, pagando a passagem, comendo um lanche na rua, sei lá. Enfim, no final das contas, comprar na internet é mais prático, você pode fazer o planejamento certinho. E na Maximus tem até as consultoras de moda, que você pode perguntar, se tirar uma dúvida de um tecido. Não sei se esse combina com aquele, não é? Pois é. Exatamente. Eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Agora voltando pra nossa pauta, a gente falou de roupinha de bebê, né? E eu coloquei aqui, eu anotei algumas opções pra gente conversar, porque eu acho que seria legal. E claro, de apresentar pro pessoal como possibilidade. Tem uniformes escolares, tem gente que trabalha só com isso, né? Voltado pra galerinha da escola. Tem gente que só faz vestido de menina, né? Vestido
de meninas. Geralmente é só as meninas que usam vestido. Uhum. Aí a pessoa faz só vestido, só vestido. Também tem empresas que se dedicam a fazer roupas para a prática esportiva das crianças, né? Voltadas para isso, pensadas para esse público-alvo. Também tem roupa de frio, tem loja que só faz roupa de frio. Abrigo, agasalho, essas coisas. Roupa de praia, piscina, que também, né, Marlene, é complexo, porque são umas pecinhas pequenininhas, gasta pouquinho tecido, mas se não for bem encaixado no corpo, a criança fica desajeitada e puxa pra cima, puxa pro lado. É horrível. Eu sei porque eu era muito magrinha e achava um biquíni pra mim, era... Olha, o fim do mundo, não se achava um biquíni pra mim, e eu tava sempre com aquela peça meio frouxa, meio apertada, e eu era uma criança muito pequenininha, às vezes o biquíni que me servia era de praticamente um bebê de 2, 3 anos, e eu já tinha 8, 9, mas porque não me cabia os biquíni maior. Então, assim, também é uma área legal. Tem gente que só faz roupa para festa, aniversário de criança, que são aqueles vestidos que parecem uns de bolos, né? Já viu? Tem empresa que faz só isso. Também tem as fantasias, que é temático, né? É Branca de Neve, a Bela Adormecida, roupa só pra isso. E também tem um nicho que eu acho curioso, que é de roupa social pra criança. Não é? Que a roupa, por exemplo, você pode se especializar em roupa só de menino, né? Verdade, olha aí, por gênero, roupa né? social, é por isso que eu coloquei no livro esses capítulos à parte. Roupa social, escolar ou esportivo, coloquei roupa de dormir, por exemplo, né? Verdade, que tinha você pode esquecido. se especializar em pijaminhas, em camisolinhas, né? Tanto para menino como para menina. E a roupa íntima e moda praia também, né? Que é uma coisa que você pode se especializar. Então, tem uma variação imensa. E você pode se especializar só em roupa de cama, mesa e banho, né? Digamos assim, roupinha de cama. Você pode se especializar também em sapatinhos, que eu coloquei também. Sabe, assim, os acessórios. Verdade, sapatinhos, coisinhas para cabelo, sabe? Que também vende bastante. Enfeites, né? Laços. Tem uma febre de laço que hoje em dia as crianças usam uns laços na cabeça maior que a própria cabeça. É que tem, né, um monte de florzinhas que você pode fazer, pregar essas florzinhas naqueles prendedorzinhos, fazer tiaras, né? Então, tem muita coisa no universo infantil que a pessoa pode começar com os retalhos que tem em casa. Você tem um retalhinho, vamos supor, que a roupa infantil, ela vai menos tecido. Então, vamos supor, 1 metro dá para fazer muita coisa, entendeu? Sim. 1 metro de tecido. Então, você fez, sobrou aqueles retalhinhos, você fala, tá, não dá para nada. Mas dá para fazer um sapatinho, dá para fazer um enfeite de cabelo, dá para você revestir uma tiara. Dessas tiaras que você compra baratinho, você revestir aquela tiara e colocar uns enfeitinhos. Então, dá para aproveitar muito. Qualquer retalhinho você consegue aproveitar e fazer outras coisas. E fica tudo tão fofinho, né? Moda infantil é tudo tão bonitinho. Pra menina, então, muito mais, que a gente tem mais opção de enfeite. Mas eu acho que é também um mercado, um nicho de mercado que dá muita satisfação pra quem faz. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que todo mundo que faz roupa de criança se derrete pela roupinha, sabe? Fica, ai, que coisa lindinha, né? Eu comecei fazendo roupa infantil. Quer dizer, fazendo artesanato, as bonecas de tecido, depois a minha primeira confecção foi de roupa infantil. Daí eu fui mudando, fui variando, fui modificando, mas eu comecei com roupa infantil. Eu vi lá no seu livro que tem até de gravata, né? Modelagem de gravata borboleta. Ah, sim, porque é roupa social, né? Eu coloquei o capítulo de roupa social. E a roupa social é a roupa que você vai num casamento, numa festa mais chique. Eu coloquei um capítulo à parte. Então, como a roupa social é uma roupa para casamento, uma roupa para uma festa mais chiquezinha, um aniversário mais chiquezinho, né? Então, eu coloquei calça social, camisa social, colete para menino e para menina, paletó, blazer. E a gravata, os 2 tipos de gravatinha, né?
que são coisas comuns na roupa social. E olha aí, a pessoa pode fazer tudo isso. Blazer para criança, quem diria? Mas se a pessoa atuar nesse nicho, ela vai ter que fazer o blazer para criança. Fica super fofinho. Eu tive que fazer um terninho pro meu filho, porque ele foi num casamento e ele que ia levar as aliancinhas. Ele era o pajem do casamento. Então, como ele é muito magrinho, ele era fora da tabela. Então, ele não achei pronto que servisse nele, você entendeu? Entendi. Então eu tive que fazer o paletó, a calça, eu tive que fazer a camisa. A minha professora de modelagem, ela me mostrou que ela fez pro filho dela, era uma festa assim, ele não ia ser pajem nem nada, eu acho, não sei, não me lembro muito bem. Mas ele cismou que ele queria usar o terno do 007, que ele tinha visto no filme. Sim. Eu quero do 007, do 007. Aí a mãe dele fez. Mas tem que ver, Marlene, umas calcinhas pequenininhas, perninha de calça, assim, sabe? Magrinha, pequenininha. Mas ficou um amor o terninho dele do 007. Ai, muito legal. Eu acho também que um nicho que a gente poderia conversar um pouquinho mais é sobre moda praia, né? Moda praia pra criança é complexo. Porque a gente pensa assim, no menino só tem a sunguinha, né? Mas aí a menina tem o biquininho, o maiô, também é difícil acertar maiô, que criança tem aquela barriguinha, né? Só aquela barriguinha de... Sim, né? Aí são muitas coisas. A modelagem infantil de moda praia, de um maiôzinho, ela é mais reta o corte, né? Mas como é malha, como eu falei pra você, a malha ela estica, ela se adequa ao corpo. Você tem que escolher uma malha de qualidade. Então, por exemplo, o maiô, depende se o maiô é para ela ir na piscina e na praia, ou se é para ela fazer aula de natação, né? Por Verdade, exemplo. Então, o material que você vai usar é diferente. Mas não é uma coisa difícil, não. A modelagem de moda praia para criança não é assim tão difícil, não. Para o menino você tem não só a sunga simples, como a sunga boxer, né? Que você pode fazer ela com a perninha maior, com a largura da lateral maior ou menor, né? Vai variar muito do corpinho da criança e também para menino, se ele tiver uma barriguinha maior, ou ele for mais gordinho ou mais bundudinho, né? Fazer por medida é melhor do que você comprar pronto, porque às vezes você tem que comprar um tamanho que não é o dele. Vamos supor, uma criança, ele tem 10 anos, mas ele já é bem gordinho, então o tamanho dele já seria, as medidas dele correspondem a uma medida de um M adulto, mas o corpo de um homem adulto é diferente do corpo de um menino. Sim, né? Então acaba comprando aquela sunga de adulto que fica assim, sabe, enfolando em alguns lugares, ou apertando a criança em lugar que não é para apertar, você entendeu? Entendi. Sobra num canto e falta no outro. Às vezes é mais conveniente mandar fazer, né? De acordo com o corpo daquela criança. Sim, é isso aí. Mas não é fácil encontrar costureiras que trabalham com malha, e mais difícil ainda é você encontrar costureiras que trabalham com lingerie, né? E lingerie infantil é mais difícil ainda. Mas é uma coisa assim, por exemplo, vamos supor, a pessoa quer fazer lingerie para adulto. Vai sobrar retalhinhos de tecido que não vai servir para muita coisa, que ela pode fazer lingerie infantil. Então, se ela faz uma calcinha de algodão para adulto, aqueles restantes de tecido, ela pode fazer uma calcinha para menina. Entendeu? O que eu acho que uma pessoa que tem uma confecção, ela não pode limitar a mente dela. Ela não pode colocar assim na cabeça, eu só vou fazer isso. Ela pode se especializar só naquilo, mas aquela sobra de tecido, ela tem que saber aproveitar, para não ter prejuízo até, entendeu? Sim. Então, quando eu tinha confecção, eu fazia roupas para minha loja, eu tinha loja, então eu fazia roupas tamanho grande, aí sobrava um retalho, eu fazia, não dá para adulto, mas dá para criança. Ou dá para emendar esse naquele e fazer uma composição diferente. Então, assim, qualquer pessoa que for trabalhar com tecido tem que ter em mente que não se pode desperdiçar nada, nem um retalhinho. Aquele retalhinho pode virar um enfeite de cabelo, pode virar um... Como é que chama aquilo que a gente faz de tecido e põe um elástico dentro para amarrar rabinho?
É rabicó, aqui no sul se chama rabicó. Rabicó? Mas então, no Rio é xuxinha. Xuxinha, isso que eu tava tentando lembrar. Eu fiz muita xuxinha, né? Eu tinha lá, vendia, sei lá, assim, 50 centavos, R$1, colocava dentro de um pote de vidro no balcão, você entendeu? Então, sobrou tecido, é uma coisa assim, pôs o elásticozinho lá dentro, costurou, acabou, né? Foi, é verdade. Então, assim, o que se deve é aproveitar tudo que pode, entendeu? Todo o material possível. Em roupa de criança, a facilidade é que qualquer retalhinho dá uma roupinha, né? Para uma idade menor, uma idade maior. E você pode criar, fazer o corpinho numa estampa, a sainha em outra, o corpinho liso, a sainha do vestido estampadinho, dá para você aproveitar muito o tecido. Era isso que eu ia falar também, que como as crianças são muito coloridas, a gente tem a liberdade de misturar estampa, cor, fazer aquela coisa que se fosse um adulto não usaria, porque tá em cor demais, tá tudo misturado. Mas como é criança, a gente pode juntar os retalhinhos, né? Pode juntar os retalhinhos, mas tem que ornar, né? Ah, não pode ficar assim uma salada, né? Uma estampa que fique muito assim, exagerada, ou que fique parecendo uma roupa de palhaço, né? Porque tem que ornar, tem que saber combinar. Como é que você faz? Vou dar uma dica. Como eu fazia, é uma dicasinha. Sabe essas caixas tipo container de plástico? Transparente? Caixas grandes. Você compra ali umas 3 caixas ou 4 caixas daquela e coloca num lugar, né? Sobrou retalho vermelho, você joga tudo naquele tom, seja estampa, seja tecido liso, numa caixa. Na outra você põe tudo verde, na outra você põe tudo em tom de azul, na outra você põe tudo em tom de preto e branco, você entendeu? Isso é bem dica de patchwork, né? Quem faz patchwork conhece. Isso por cores. Porque aí fica mais fácil você conseguir combinar. Então, se todos os tons são mais ou menos da mesma cor, né, é mais fácil você combinar vários tons de azul do que um azul com verde, por exemplo. Você entendeu? Então, você consegue fazer as combinações melhores. Ou então aproveitar uma das cores de determinada estampa e combinar com uma outra cor. Por exemplo, você tem um tecido com fundo branco e flores rosinhas com verde. Aí você tem um outro tecido, um segundo tecido, também com fundo branco, só que listrado de verde. E o verde combina com outro verde de lá do vestido. Pronto, casou. Exato. Né? Então, por isso que é sempre bom você separar os retalhos por cores. Pode ser, eu falei do container do container de plástico transparente, porque você enxerga as cores por ele ser transparente. Mas pode ser em caixas de papelão, que você pode até encapar essa caixa para ficar bonitinha, né? Pode ser também. Né? Nada impede que seja em outro tipo de material. Contanto que você separe as cores, né? E fica muito fácil você pegar aqueles retalhinhos depois e você fazer roupas infantis com eles, né? Tá pronto para criar, né? Tá pronto para criar, exatamente. Agora, falando em criação, deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma coisa que chama muita atenção também na modelagem infantil. É que a gente percebe que determinadas variações de modelagem são mais comuns, são repetidas. Por exemplo, manga bufante. Tem bastante em modelagem infantil. Aquela manguinha assim, meio que de Branca de Neve. De princesa. Mas aí às vezes surgem dúvidas. Por exemplo, o volume da manga bufante, como que a gente faz isso na modelagem? Aí o braço é fininho, como é que a gente adapta isso? E uma dúvida muito comum também que surge é a respeito de casinha de abelha, que anda menos na moda ultimamente, que uma costurinha mais antiga. Quem estiver ouvindo aí a gente, talvez seja difícil de explicar num podcast, né? Que a gente não tem uma imagem para mostrar. Mas é aquela roupinha toda enrugadinha, geralmente na frente de vestido de menina, infantil, e a gente dá uns pontos por trás e cria aquelas casinhas. Aquelas texturas. Isso, como se fosse um capitonê também. Como é que a gente calcula esse volume a mais que a gente vai precisar colocar ali na frente do vestidinho e com a modelagem certa? Olha, quando eu fazia casinha de abelha, que isso é bem antigo mesmo, né? Sim. Por exemplo, eu pegava um retângulo de tecido do comprimento do vestidinho, por exemplo, com mais 2 centímetros a mais. Por quê? Porque a casinha vai dar uma diminuída.
Entendeu? Sim. Pequena, mas vai diminuir no comprimento também. Em termos de largura, vai depender a distância que você vai fazer essa casinha de abelha e vai depender quanto que você vai fechar. Geralmente, se você for fechar 1 centímetro, que corresponde a meio centímetro de profundidade, entendeu? Porque quando junta... Oi? Porque quando a gente junta o 1 centímetro, ele vira meio. Vira meio. E a distância entre uma e outra de 1 centímetro, você coloca o dobro e meio. Entendeu? A mais. É a mais, na largura. Só que, por exemplo, vai variar muito do quanto que a pessoa vai fechar, do tamanho dessa casinha de abelha. O ideal é você fazer antes no tecido. Então, é por isso que eu falei. Você pega o comprimento de mais 2 centímetros, né? Então, você tem um retângulo que você deixa ele bem grande. Vamos supor, né? Deixa lá, por exemplo, 3 ou 4 vezes maior do que a peça, da largura da peça. E com você vai sobra, né? Isso, com sobra. Você vai fazendo toda a casinha da abelha, vamos supor que você quer 20 centímetros de casinha de abelha. Você faz esses 20 centímetros, certo? 20 centímetros de largura. Faz toda a casinha de abelha. Depois você usa o molde, você faz o molde do vestidinho já aberto. Você entendeu o que é o molde aberto? É ele frente, lateral, direita e esquerda junto. Sim, não é espelhado, não é no centro-frente, né? Entendi. Você faz o molde com papel fechado e recorta e abre ele, que você tem a frente inteira do molde. Entendemos. E você põe por cima, posiciona, fica até melhor para você ver o comportamento dessa casinha de abelha como você quer, e aí você recorta o molde, entendeu? Entendi. A cava, a lateral e a cinturinha. Tudo. Mas Entendi. aí já vai estar pronta aquela construção, né? E vai ficar até mais perfeito. Agora, por exemplo, você não pode fazer a casinha da abelha usando a linha assim, eu dei um nozinho aqui, vou lá, dou um nozinho, porque na hora que você cortar, desmancha tudo. Você tem que fazer nozinho por nozinho, separadamente. Nem dá trabalho, né? Mas não dá, sabe por quê? Porque tem uma técnica que é assim, você dá um nozinho, vai com a linha, sem tirar a linha da agulha, sem cortar. Mas já dando um arremate naquele nozinho, você entendeu? Mas depois aí corta tudo. Depois você vem com a tesoura e corta aquelas linhas sobrando no meio. Ainda assim, né, Marlene? Ainda assim é trabalhoso, casinha por casinha. Faz casinha de abelha, por isso pois que comprar. Casinha de abelha capitoneia é uma coisa mais rara, né? De encontrar, por causa dessa dificuldade. Em relação à manga, por exemplo... é verdade. Vamos supor, uma manga bufante. Você, mais ou menos, para ela ficar bem fofinha, é 10 centímetros a mais que você vai colocar na abertura. Que eu até coloquei isso no livro. Se você quer, por quê? Porque se a criança é mais com o braço fortinho, não convém também você colocar muito essa, né? Verdade, Ficar com o braço mais gordo ainda. E se ela é mais magrinha, vai ficar proporcional e vai dar uma enchida no bracinho da criança. O que você pode colocar, por exemplo, você dividiu a manga no meio. Certo? A metade da largura da manga você coloca como acréscimo no meio, entendeu? Entendi, abre o molde e acrescenta papel para poder fazer o volume. Acrescenta no meio lá, né, que você vai pôr, você vai cortar a manga no meio e vai colocar em cima de outro papel para refazer a manga bufante. Então você pode, a largura daquela metade da manga você põe no meio. Você vai ter uma manga franzidinha, fofinha, sem ser exagerada. Quando você não quer que exagere, entendeu? É uma forma, um padrão de aumentar. Porque aí vai depender muito da moda na época, porque a manga bufante você tem aquela exagerada, tipo a manga do casamento da princesa Diana, por exemplo. A manga imagina, tão discreta. Né? Porque era os anos 80. Foi a época da manga bufante. Inclusive, na minha formatura, eu fiz um vestido com manga bufante. Olha aí. Já até joguei fora a foto, que é pra ninguém ver mais. Aí foi eu que fiz a blusinha na época. Ai, Deus. Aí tem a manga princesa, que ela é diferente, que a manga princesa ela parece bufante, mas ela não é, porque ela é fofinha só em cima, mas ela assina no braço. Porque a manga bufante ela é franzida em cima e embaixo. Então você tem variações. Aí essa abertura da manga, eu coloquei no livro mais ou menos uma medida padrão usada.
Mas aí vai depender da moda no momento. Se for muito exagerada, você aumente essa medida. Se for menos exagerada, você diminua. Até o tecido também que a gente vai usar. Tem tecido que arma mais, tem tecido que arma menos. Aí vai ter que colocar mais ou menos volume para conseguir chegar no resultado, né, visual que a gente quer. Exatamente. Vai depender da moda, do momento, do que você quer, né? De como você quer aquela peça. Ah, que legal, Marlene. Já conversamos bastante, esse bate-papo nosso cheio de dicas e informações. Eu acho que depois de tanto falar, a gente já pode seguir para o arremate do episódio de hoje. Eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. E o mundo da moda é realmente encantador em cada uma de suas possibilidades. E mais uma vez podemos apontar o vestuário infantil como sendo uma porta aberta para muitas costureiras e modelistas alcançarem o sucesso, seja lá o que o sucesso signifique para você, porque olha, quando o assunto é produzir roupa, qualquer pessoa que reclame dessa área tá reclamando de barriga cheia, porque o que tem de possibilidade, de nichos e subnichos pra gente descobrir e pra gente trabalhar, olha, de uniforme escolar a roupa de bebê, de fantasia à moda praia pros pequenos, pras crianças. Então fica aqui a nossa ideia pra vocês, pra que vocês estudem modelagem infantil, que testem, que se aprimorem e quem sabe até se descubram nesse mercado. Espero muito que nós tenhamos inspirado vocês e eu já quero agradecer a Marlene pela presença aqui com a gente mais uma vez, sempre muito professora, muito didática. Eu acho que essa sua característica é a que eu mais gosto quando eu assisto os seus vídeos, quando eu leio os seus livros, sabe? É tudo muito próximo, é tudo muito de professora para aluna e eu quero te agradecer demais pela presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que a mulherada das costuras que está ouvindo a gente também adora ouvir você, viu, Marlene? Muito obrigada. Eu é que agradeço, fico muito feliz. E vocês tendo um tempinho, visite o meu. Eu tenho 2 blogs, o adulto e o infantil. O adulto é marlenemucay.com.br e o infantil é marlenemucay, moldeinfantil.com.br. Nos 2 vocês vão encontrar moldes infantis. Lancei 4 livros, né? E agora eu estou lançando o Modelagem Prática Especial Infantil. Eu lancei em primeiro Modelagem Prática para a confecção de roupas em tecido plano. O segundo livro foi Modelagem Prática Especial Malhas. Lancei o livro de acabamento, né? Que é Costura Prática Especial Acabamento. Também tem as réguas de modelagem, que eu já fiz 5 modelos de réguas diferentes de modelagem, que você vai encontrar as réguas tanto na Máximos, uma delas na Máximos e as outras na mundialréguas.com.br. Na máximostecidos.com.br você vai encontrar os livros, a régua de alfaiataria e vai encontrar moldes prontos, que eu também fiz alguns moldes prontos com graduação para confecção. Então, eu desejo a todos vocês que tenham um bom dia e que fiquem com Deus. Passem também lá no canal da Marlene, eu tenho certeza que vocês já conhecem, viu? Mas tá lá o canal da Marlene no YouTube, tem sempre muitos tutoriais, de vídeos de modelagem, de costura também. E mais uma vez, esqueceu desse, né? É tanto anúncio. Exato. Ai, então, meninas, obrigada. A Marlene que fala meninas, aí, tá vendo? Te peguei, ó, te copiei. Então, meninas, e meninos também que nos ouvem aqui na rádio, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Compartilhe a Rádio da Costureira, mostre para suas amigas, ouça no trabalho, apresente para as pessoas, ouça no caminho ali no trânsito, quando você estiver indo de um lugar para o outro. E claro, enquanto você estiver costurando aí na sua máquina, bota a rádio para tocar e fique com a gente. E até o próximo episódio! Eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito.